Neste quinto vídeo sobre o wokeismo, vou sugerir 3 livros que permitem compreender melhor a teoria e a prática woke. Chamo-me Patrícia Fernandes, sou professora universitária e investigadora de teoria política e tenho dedicado os últimos anos ao estudo do wokeismo. O primeiro livro foi publicado em 2020 e é uma espécie de manual escrito por James Lindsay e Helen Pluckrose e foi traduzido entre nós pela Guerra e Paz com um título longo: Teorias Cínicas, como ativistas académicos reduziram tudo a raça, género e identidade e como isso nos prejudica a todos. Estes autores começaram por escrever no Twitter sobre o impacto das teorias críticas e de como estes académicos ativistas estavam a pôr em causa as suas próprias instituições, até serem convidados a deixar o Twitter e passarem as suas ideias para um livro. O resultado foi um manual muito detalhado que explica como as ideias do pós-modernismo encontraram uma aplicação prática enquanto teorias críticas que se aplicam a várias dimensões. Temos assim capítulos dedicados às teorias pós-colonial, queer, crítica da raça, feministas e de género e até aos estudos sobre deficiência e gordura. Como o livro é extenso, na versão portuguesa tem quase 300 páginas e bastante exigente, os autores publicaram uma versão simplificada em 2022, que na tradução portuguesa tem menos 100 páginas e como título Injustiça Social, porque estão erradas muitas respostas populares a importantes questões de raça, género e identidade e como saber o que está certo. Podem assim optar por esta versão mais leve. Também merece referência o trabalho que James Lindsay tem feito no seu site, New Discourses, deixaremos o link na descrição deste vídeo, onde mantém a sua luta contra o ataque liberal. Durante muitos anos, fê-lo contra o wokeismo de esquerda, mas nos últimos tempos tem também alertado para os perigos do wokeismo de direita. O segundo livro é de uma das pessoas mais polémicas, mas mais interessantes dos nossos tempos. Tem já traduzido entre nós 3 livros e voltaremos provavelmente a eles no futuro, mas desta vez trouxe A Guerra ao Ocidente, publicado em 2022 e traduzido entre nós pela Desassossego também em 2022, do jornalista inglês Douglas Murray. Esta Guerra ao Ocidente, que dá título ao livro, refere-se à batalha cultural que está a ser travada contra as raízes da tradição ocidental e usa as ferramentas em particular de uma das teorias identificadas por Lindsay e Pluckrose no seu livro, a teoria crítica da raça. É, nessa medida, uma guerra identitária que associa ao mundo ocidental a uma raça e uma cor e o seu sucesso a uma identidade específica, consagrando os termos privilégio branco e hegemonia branca. E defende-se a descolonização ou a decolonização como processos que deviam ser levados a cabo pelas sociedades ocidentais por forma a reconhecer os erros cometidos no passado e que justificam os privilégios atuais. Como acontece com os restantes livros de Douglas Murray, também este está repleto de fontes com dados e informações que nos permitem confirmar os exemplos que ele nos dá, e por isso há pouca margem para se duvidar dos acontecimentos que se têm registado na última década e, em particular, durante a pandemia. Mas Murray termina com um argumento arriscado. Na última parte do livro, aceita o desafio identitário e desfia a longa lista de coisas que os brancos fizeram e de que se devem orgulhar. O problema é que isto nos coloca no terreno identitário, e esse terreno é o do conflito permanente. O terceiro livro ainda está quente nas minhas mãos. Apesar de ter sido publicado em 2018, só agora foi traduzido entre nós pela Guerra e Paz e chegou às bancas na terça-feira. É o livro escrito por Jonathan Haidt e Greg Lukianoff e que tem em inglês um título delicioso e muito difícil de captar em português: The Coddling of the American Mind, inspirado no livro de Alan Bloom, The Closing of the American Mind, que também está traduzido pela Guerra e Paz e a que voltaremos provavelmente mais tarde. A palavra coddling em inglês remete para mimo, mas com um sentido quase negativo, como de mimar demasiado uma criança, e por isso a tradução portuguesa optou por a infantilização da mente moderna. Jonathan Haidt é, na minha opinião, o intelectual mais importante dos nossos tempos e voltaremos a ele várias vezes nos próximos vídeos. É psicólogo social e o livro reflete esse seu conhecimento e especialização. Mas o livro não existiria sem Greg Lukianoff, jurista especialista na primeira emenda, a relativa à liberdade de expressão, e que é diretor desde 2001 da FIRE, Foundation for Individual Rights and Expression, que defende os direitos dos norte-americanos à liberdade de pensamento e de expressão.
E tão importante como isso é o facto de Greg Lukianoff ter enfrentado ao longo da sua vida vários períodos de depressão e ter aprendido que a terapia cognitivo-comportamental é a mais eficaz para lidar com esse problema. O livro surge porque Lukianoff se apercebe que os estudantes estavam a chegar às universidades com uma saúde mental cada vez mais fragilizada e estavam a receber incentivos errados que, em vez de os ajudarem a lidar com as suas adversidades, alimentavam as suas fragilidades, com estratégias de calling, trigger warning, safe space ou microagressões, e que estavam a criar o ambiente propício para que o wokismo florescesse. É um livro fascinante e voltaremos a ele na próxima semana.